Queridos irmãos, amigos ouvintes, graça e paz. Que bom nós podermos juntos estar aprendendo um pouco da palavra do Senhor Jesus e aprendendo e assimilando esses ensinamentos, podermos colocar em prática na nossa vida diária. Eu fui incumbido de estar trazendo essa primeira lição da nossa revista Palavra e Vida desse trimestre. Alguns irmãos já possuem a revista, outros irmãos não a possuem, mas ainda que você esteja sem revista, é possível caminharmos juntos. Se você tiver uma Bíblia, apanhe a sua Bíblia, deixe aí próximo de você, ou acesse a sua Bíblia, ou por outro lado ainda esteja anotando os versículos que aqui serão citados para que posteriormente você possa estar conferindo. Amém, queridos? Esta revista Palavra e Vida, ela foi escrita especificamente para esse tempo. Esse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento social, esse tempo tão desafiador pelo qual todos nós estamos passando. Ela foi escrita por um grupo de pastores batistas da Convenção Batista Fluminense, especialmente, como eu disse, para esse tempo, com o intuito de nos fazer zelar pela nossa vida, com o intuito de fazer com que nós zelemos pela vida do nosso próximo, com o intuito também de nos ajudar a termos, nesse tempo desafiador, equilíbrio, Sempre buscando a visão de reino, que é o que nos caracteriza como filho, como servo, como discípulo do Senhor Jesus, como cristãos. Com o intuito também de fazer com que, mesmo diante desses desafios, nós possamos caminhar em busca de uma espiritualidade saudável. Ok, irmãos? Então, que nós possamos estar, assim, caminhando nessa primeira lição. Essa revista ela tem como um tema geral esperança em tempo de quarentena. Mas a nossa primeira lição, ela tem como título Igreja nunca fecha. Igreja nunca fecha. Essa primeira lição foi escrita pelo pastor Elilde Júnior, pastor da Primeira Igreja Batista em Cabo Frio. Nossa lição está baseada no texto de 1 Coríntios, capítulo 3, os versículos de 9 a 19. Mas eu quero estar lendo com os irmãos a partir do versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 19. Pois ler a Bíblia nunca é demais, aprendermos nunca é demais. E lendo a partir do versículo 1, nós vamos ter aí um melhor entendimento, uma melhor noção. Então, que os irmãos possam estar aí nesse tempo, junto comigo, aprendendo um pouco mais da Palavra de Deus. Vamos à leitura, então, do nosso texto. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Vamos à leitura. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 19. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podiais suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem creste. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um.
Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de quem se queimar, ou melhor, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua santa palavra e que nós possamos estar baseados na palavra de Deus, aprendendo um pouco mais do que Ele tem para nós. Queridos, nós estamos vivendo aí um tempo desafiador em razão da pandemia, em razão desse vírus, o Covid-19. O autor menciona aqui que, conversando sobre essa lição com o seu avô, Leôncio, o seu avô disse, que é a primeira vez na vida que ele vê fechar as igrejas. O autor, conversando com o avô dele, que tem 97 anos, ele disse que jamais viu igrejas fechadas, referindo-se aos templos. Sem dúvida, nós estamos aí diante de um fato inédito que mudou drasticamente a rotina das igrejas. Menciona aí o autor nessa introdução. E por que a rotina das igrejas, então, foi mudada? Templos fechados, na é verdade, cultos online, atividades suspensas, agendas totalmente alteradas. Enfim, a dinâmica das igrejas foi imperiosamente mudada. Quero frisar aqui que igreja, sou eu, igreja é você, igrejas somos nós, seres humanos. A igreja, ela é o templo do Espírito Santo. A igreja é o santuário de Deus, que nós vamos estar vendo um pouco mais à frente, ok? Mas aqui, quando nos referirmos à igreja, estamos nos referindo a pessoas, ok? Então, queridos, os templos, então, estão fechados, os cultos online, as atividades suspensas, agendas totalmente alteradas, porém a Igreja de Jesus, ela
nunca fechou e nem pode fechar, ok? Porque, como foi dito, a igreja sou eu, a igreja é você. Patrimônios vazios e rotinas remodeladas, mas a igreja continua a mesma. A igreja continua ativa e influente no mundo. Ou seja, nós, como Igreja de Cristo, precisamos continuar ativos e influenciando o mundo, mesmo diante das adversidades pelas quais nós estamos passando. A verdade é que as ondas, elas estão agitadas, irmãos. Os ventos contrários, eles se agigantam a cada dia. A embarcação parece que vai afundar, né, diante do que nós temos visto aí na sociedade, em nossa nação, em tantas outras nações. Mas está conosco aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Como nós podemos conferir na palavra de Deus, em Marcos, capítulo 4, versículo 41. Jesus se importa conosco e Jesus nos conduz à bonança. É questão de tempo, né? É questão de tempo. Em breve tudo voltará ao normal, tudo isso vai passar e nós estaremos juntos, sem restrições, no templo ou nos templos, cultuando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, glorificando o nome que está acima de todo nome. É claro que essa esperança motivadora, essa esperança que nos motiva, não faz de nós pessoas insensíveis. E nem podemos, como Igreja de Cristo, sermos insensíveis. Pois, claro que nós lamentamos profundamente as vidas ceifadas, rogando a Deus pelas famílias. A solidariedade, ela fala mais alto. Porém, não é incompatível e não se propõe a abafar a euforia dos corações que esperam no Senhor e cujas forças são renovadas, conforme nós podemos ler em Isaías, capítulo 40, versículo 31, que diz assim a palavra do Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Precisamos, queridos, estar levando esperança, precisamos estar levando força, precisamos estar levando coragem, encorajamento a essas pessoas que têm aí perdido ou têm aí os seus entes queridos, né, partido para a glória, pessoas têm aí estado enfermas, não é verdade? Pessoas têm aí perdido seus empregos, e nós não podemos estar insensíveis a essas questões. Mas é importante dizer aos irmãos que a Igreja do Senhor Jesus, ela não fecha. Nós, como Igreja de Cristo, precisamos estar sempre prontos ao trabalho, à obra, ao serviço do Senhor Jesus. Ok, irmãos? Por isso, nunca é demais afirmar que a Igreja de Jesus nunca fecha. A Igreja do Senhor Jesus permanece sempre aberta. As portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Cristo Jesus. Palavra esta que está em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Os irmãos podem
posteriormente estar conferindo para um melhor entendimento. Então, as portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Cristo Jesus. Muito menos um vírus, muito menos uma pandemia, muito menos um desemprego. Nada pode deter a marcha do povo de Deus. Mesmo em tempos de quarentena, precisamos continuar marchando, caminhando, fazendo a obra, fortalecendo outras igrejas, outras pessoas. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, na sua primeira carta à Igreja de Deus em Corinto, logo ali no seu primeiro capítulo, ali nos primeiros versículos, né? Ele dedicou-se a tratar as causas da divisão da igreja, enfatizando que o santuário de Deus são as pessoas e não os prédios. A edificação ou as edificações, né, feitas ali por pedra, tijolos, areia, né, e que são construídas por mãos humanas. Ok? Então parece óbvio, mas esse entendimento é fundamental para que a saúde doutrinária do cristão permaneça saudável. E assim, queridos, a gente parte para o primeiro ponto que nos traz aí a revista, que fala sobre cooperação madura e consciente. Precisamos ser cooperadores maduros e conscientes. Maduros espiritualmente falando e conscientes do que pregamos, conscientes do que falamos, conscientes de quem cremos, ok? A sinceridade de Paulo dá um tom assim energético ao início do capítulo, quando ele diz: não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais. Ele acentua a diferença entre aqueles que compreendem as verdades espirituais e aqueles que não compreendem as verdades espirituais, as coisas de Deus, pois não conseguem pensar além da vida terrena, além da física. Então, Paulo ele acentua aí essa diferença. Não amadurecer na fé é um grande problema, por sinal, para a vida cristã. O leite, ele precisa ser substituído por alimentos sólidos. É a questão que, como nós lemos, né, Paulo fala: não vos pude falar como adultos espirituais. O que acontece? Precisamos, querido, sim, começar com a papinha, precisamos começar, sim, com o leitinho, né? Mas conforme nós vamos crescendo, conforme nós vamos amadurecendo, nós precisamos de um alimento mais sólido. É isso o que Paulo está falando, né? É isso que Paulo está acentuando. Então, Paulo, ele não podia aprofundar os seus ensinos, porque aqueles irmãos ainda não tinham o crescimento, a maturidade, por ainda estar deixando muito a carne falar a eles, né? Então, Paulo, ele não pôde aprofundar os seus ensinos, como nos diz aqui o versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Ou seja, aqueles irmãos
ainda não estavam preparados para ter um entendimento, uma palavra mais profunda a respeito do conhecimento das coisas espirituais. Ok, irmãos? Então, pela carnalidade que imperava, a igreja em Corinto ela estava mergulhada no partidarismo, afogando-se então nas invejas e nas discórdias. Havia os que se declaravam de Paulo, havia os que se declaravam de Apolo, não focando assim no fim, não focando assim no que deveriam focar, que era, nas coisas de Deus, nas coisas divinas. Eles se perderam aí nos meios, eles estavam se perdendo aí com essas questões de discórdia, de inveja, estavam perdendo o verdadeiro foco. Pois Paulo e Apolo, eles foram apenas instrumentos nas mãos do Senhor. E eles ali estavam dando, puxando para um lado, outros dizendo que Paulo, digamos assim, era melhor, outros dizendo que era um servo de Apolo porque Apolo fazia melhor. E essas coisas não podem acontecer. Não pode haver essas contendas, não pode haver esse tipo de dissensão, entre as igrejas de Cristo Jesus, entre as igrejas, entre nós, entre irmãos. O único que poderia então dar o crescimento, a plantação iniciada por um e regada pelo outro, era o Senhor Jesus. Uma vez que Paulo, uma vez que Apolo, eles eram apenas instrumentos nas mãos do Senhor, o único que poderia dar o crescimento, o único que poderia edificar, é o Senhor Jesus. Pois eles eram instrumentos do Senhor Jesus, assim como nós somos instrumentos do Senhor Jesus para levarmos a palavra, para levarmos confortos, para propagarmos o Evangelho, para fazer notório os milagres de Cristo Jesus. Então, Paulo exortou os irmãos à maturidade, pela consciência de que somos tão somente cooperadores, ok, irmãos? Cooperadores de Deus, como nós lemos no versículo 9 de Coríntios, capítulo 3, ok? Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ele usa duas imagens importantíssimas, Lavoura e edifício. A ideia de estabelecer a comparação entre igreja, e uma lavoura, ela é riquíssima, muito inteligente. Por quê? Lavoura nos remete à plantação, lavoura nos remete a cultivo, lavoura nos remete à colheita, à preparação da terra. Uma outra imagem oportuna é comparar a igreja a um jardim. Porém, jardins são mais estáticos, lavouras já são mais dinâmicas. Um jardim é podado para manter uma imagem fixa de adorno, de beleza. Uma lavoura é constantemente cultivada para
produzir. Precisa estar constantemente sendo cultivada para que haja produção, para que haja crescimento, né, daquela semente que é plantada. Então, nós somos lavoura de Deus. Ele, como legítimo dono, é também o provedor. Ele se utiliza dos seus cooperadores. Paulo, Apolo, Jairo, Wellington, Adriana, Marcos, João, Maria, todos nós, eu e você que está me ouvindo aí, querido, nós, enquanto servos do Senhor Jesus, cristãos, somos cooperadores de Cristo Jesus na plantação. Há plantadores e há cultivadores. Mas só a colheita, porque Deus dá o crescimento. A colheita só existe se Deus der o crescimento. Ok? E nós possamos entender isso. Podemos fazer, precisamos fazer, mas quem conclui a obra é o Senhor Jesus. O crescimento é uma garantia que só Deus pode dar. Só Deus pode dar a garantia do crescimento. É por isso que podemos fazer a nossa parte e precisamos fazer a nossa parte e descansar em Cristo Jesus. Descansar em Deus. Nossa esperança, ela deve estar em todo tempo no Senhor Jesus. Ok, irmãos? Então, que nós possamos ser cooperadores maduros e conscientes do que estamos fazendo, conscientes de quem cremos, cooperando assim para a edificação da obra. Passamos então ao segundo ponto da revista. Terminado esse primeiro ponto, cooperação madura e consciente, nós então vamos ao segundo ponto, que fala sobre uma construção adequada e uma construção convicta. Está mais precisamente ali, a partir do versículo 10, entre o versículo 10 e o versículo 15, como nós lemos. E depois os irmãos podem estar lendo com mais tranquilidade, aí no recôndito do seu lar, para ter um melhor aprendizado e noção do que o Senhor quer nos ensinar. Paulo também usa a imagem. Ele usa a imagem de um edifício. Como nós já lemos no versículo 9. E passa a falar sobre construção. Ele fala de si mesmo como construtor. Ele fala de si mesmo como um lançador de alicerces. Pois essa era a característica do seu ministério. Como nós sabemos, Paulo era um missionário, um plantador de igreja. Estava sempre viajando, lançando as bases, né? Estabelecia o alicerce e outro continuava a construção sobre esse alicerce. Como nós podemos conferir no versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um
veja como edifica. Então, queridos, nós precisamos estar fazendo sim a construção adequada e convicta, né? Para que possamos estar fazendo aí uma boa construção. O alerta sublimado, o qual nos chama a atenção, foi: cada um veja como constrói. Cada um veja como constrói. Paulo pregou e ensinou sobre Jesus Cristo, o Salvador, o único fundamento. Nenhum outro poderia ser lançado, ou seja, nenhum outro fundamento que não Cristo poderia ser lançado. Cristo é e sempre será o fundamento da igreja. A solidez de uma construção, ela está no seu fundamento. A solidez de uma construção, ela está na sua base. Por isso, o apóstolo Paulo foi tão enfático quando ele, nos diz: é em Cristo que se constrói. Não existe outro fundamento. O fundamento é Cristo Jesus. É em Cristo que se constrói. E não se tratar apenas de construir, Não se trata apenas de construir, mas de construir condignamente, de construir de forma adequada, de construir de forma convicta, sabendo o que está construindo, sabendo o que está fazendo com firmeza, baseado. A forma como se faz a construção é importantíssima. A forma como se faz a construção é importantíssima. Por isso é que antes de fazermos uma construção, quando a gente vai fazer a obra da nossa casa, quando a gente vai construir uma casa, a gente precisa calcular os gastos, a gente precisa como vai fazer, se precisa colocar aterro no terreno. Então, a forma como se faz a construção é importantíssima, porque a obra de cada um se manifestará, como nós lemos no versículo 13. Sobre o alicerce poderá ser construído ouro, sobre o alicerce poderá ser construído prata, com materiais de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha, como nós lemos no versículo 12. Mas chegará o dia da avaliação. Seremos avaliados, irmãos, seremos cobrados. Chegará o dia, então, da avaliação, quando o fogo testará a obra de cada um. O fogo testará a obra de cada um. Serão recompensados aqueles cujas obras permanecerem. Versículo 14. As obras que se queimarem evidenciarão o prejuízo dos seus construtores, embora salvos. Ou seja, queridos, então precisamos buscar construir de forma adequada e de forma convicta. Porque quando você faz uma construção, você quer construir algo seguro, você quer construir algo sólido. Então, nós precisamos saber a forma como nós vamos construir. E para fazermos uma boa construção, nós precisamos estar fundamentados em Cristo Jesus. Paulo não está classificando como construções más. Quando fala aqui,
que serão recompensados aqueles cujas obras permanecerem. As obras que se queimarem evidenciarão o prejuízo dos seus construtores. Paulo não está classificando aqui como construções más, obras ruins, e sim como obras inadequadas. Obras inadequadas. Isso nos permite dizer que podemos apresentar a alguém uma mensagem parcial do Evangelho, levando o ouvinte a um entendimento inadequado, fraco, insuficiente, das verdades de Deus. E quando nós apresentamos a alguém uma mensagem parcial do Evangelho, quando nós levamos esse ouvinte a um entendimento inadequado, quando nós levamos a esse ouvinte a um entendimento fraco e insuficiente da palavra ou das verdades de Deus, nós então estamos construindo de forma inadequada. E essa igreja, ela será frágil. Essa construção, ela será inconsistente. Não terá firmeza. Ainda bem que o que salva é o fundamento. Cristo é o fundamento. Cristo é quem salva, e não as nossas obras, porque somos falhos. Por isso é que nós precisamos ter convicção de e em quem cremos, para que nós possamos levar esses ensinamentos verdadeiros de forma profunda, para que as outras pessoas se tornem igrejas fortes, para que igrejas sejam não só fortes, mas sempre abertas, mediante as questões difíceis e adversidades que vão enfrentar. Então, ainda bem que o que salva é o fundamento, Cristo, e não as nossas obras. A salvação é uma garantia da misericórdia divina. É uma garantia da misericórdia divina, e não do resultado das mãos dos homens, e não resultado das mãos nossas. Então, Cristo, querido, é quem dá a garantia do crescimento. Cristo é quem, pela sua misericórdia divina, salva, faz com que a construção seja edificada, faz com que a semente que foi plantada cresça. Os construtores que trabalharem mal, mas que forem fiéis, serão salvos. Mas precisamente está escrito no versículo 15. Todavia, as suas realizações, as suas obras, não servirão para nada, pois, por serem frágeis, por não terem base, por não terem consistência, elas serão consumidas pelo fogo. Ou seja, queridos, a falta de convicção espiritual, ela é prova de imaturidade diante da qual as construções serão de madeira, de feno e de palha. Essa é a questão que Paulo nos chama a atenção. Lamentavelmente, há muitos, cujas construções, embora sobre o alicerce correto, não subsistem ou não subsistirão. Então, queridos, por isso, nós precisamos
é estar convicto de que cremos em Cristo Jesus, de que cremos na sua palavra. Precisamos estar convictos de nossa fé, para que diante das questões difíceis, para que diante das pandemias, para que diante das diversas adversidades da vida, e como falei, a falta de um emprego, a partida de um ente querido, um problema com o filho, um problema na família, uma questão que muitas vezes pensamos que não tem mais jeito, essas questões não podem nos parar. Como Igreja de Cristo, nós vimos um pouco mais atrás, as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Precisamos permanecermos fortes, para subsistirmos aos fortes ventos, às tempestades. Ok, queridos? Então, diante desse segundo ponto, diante desse ensinamento que nós aprendemos através desse segundo ponto, nós passamos então ao terceiro ponto que a revista nos traz, ao terceiro ponto da lição. Igreja nunca fecha. E o terceiro ponto dessa lição é habitação protetora e sagrada. Quando falamos em habitação, pensamos logo em quê? Habitação, pensamos em moradia, Pensamos em casa. E ninguém quer habitar, e ninguém quer estar numa casa que não tenha segurança. Ninguém quer estar numa casa que não tenha proteção. É bem verdade, irmãos, que por nós mesmos, nós não temos capacidade para uma construção à altura do Evangelho. Por isso, vale a pena lembrar que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Paulo levanta uma questão provocativa. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Como nós lemos no versículo 16. É como se eles ainda não tivessem alcançado o entendimento da honrosa condição de ser Igreja de Cristo Jesus. Ou seja, ser santuário do Altíssimo, habitação do Espírito Santo. Honrosa condição para nós, simples seres humanos, amados? Igreja é muito mais que templo. Igreja é muito mais que templo. Igreja é gente habitada pelo Espírito. Por isso, amados irmãos, igreja ou a igreja nunca fecha. Prédios, construções, prédios construídos e dedicados à adoração de Deus, à adoração ao Senhor Jesus, por mais lindos, por mais belos que sejam, por mais suntuosos que sejam, temos visto aí, eles podem ser fechados e até mesmo destruídos. Mas a Igreja de Cristo Jesus, que está fundamentada
no Senhor Jesus, no próprio Cristo, ela jamais pode ser fechada e até mesmo destruída. A proteção da igreja, a proteção da igreja é o Senhor Jesus. Como podemos ver no Salmo 121, ele é o guarda de Israel. A presença do fiel protetor em nós faz de nós algo sagrado. Ou seja, a presença do fiel protetor faz do santuário, que somos nós, algo sagrado. E esse ensino é recorrente na carta. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmo? 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 10. A expressão não sabeis é utilizada, amados irmãos, segundo nos traz aqui a informação, a revista é utilizada 10 vezes em 1 Coríntios, e sempre para introduzir uma afirmação incontestável. Incontestável. É aquilo e pronto, é a palavra de Deus, não se discute, não se contesta. Como podemos ver no versículo 16, que diz assim, não sabeis que sois santuário de Deus? Está vendo? Não sabeis que sois, afirmando. E que o Espírito de Deus habita em vós? Olha a afirmação. E assim nós podemos ver em outras passagens aqui de 1 Coríntios. Como, por exemplo, no capítulo 5, versículo 6, só lendo mais um para que os irmãos possam. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Então, a afirmação, e por isso nós precisamos ter a convicção, precisamos ter aí a sabedoria para que nós não venhamos a prejudicar novas construções e que também não sejamos prejudicados como Igreja de Cristo Jesus pela nossa falta de convicção. Queridos irmãos, como Deus ama a sua igreja. E trabalhar para destruí-la é chamar para si a disciplina de Deus. Trabalhar para destruir a igreja é chamar para si a disciplina de Deus. A presença protetora e sagrada age poderosamente, pois o nosso Deus é fogo que consome. Hebreus 12, 29. Então, queridos irmãos, na segunda carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala sobre santidade, ele volta a este assunto. Podemos conferir lá em 2 Coríntios 6,16. O autor, aos Hebreus, ele também discorre sobre esse mesmo tema. Porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus. Casa que somos nós. Casa que somos nós. Se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança, como nós podemos ver em Hebreus. Hebreus, capítulo 3, nos versículos 4 e 6. Queridos irmãos, nós precisamos entender, então, que precisamos ser uma habitação protetora e sagrada. Uma habitação protetora e sagrada. Nós temos essa honrosa condição de sermos habitação protetora do Espírito Santo e sagrada, sendo protegida pelo próprio Deus. Amém, irmãos? Para terminar, eu quero trazer aqui algumas perguntas que a revista nos faz para que nós possamos refletir, para pensar e agir.
Acompanhem comigo. Não é uma tarefa tão fácil ficar em casa numa quarentena. É doloroso estar impedido de participar dos cultos coletivos, presenciais, e até mesmo, eventualmente, passar em frente ao templo da igreja e vê-lo fechado em pleno domingo. Mas, e antes da pandemia? Dávamos o devido valor ao congregar? A nossa postura demonstrava que, de fato, valorizávamos o privilégio da comunhão no mesmo espaço físico, no templo. No templo. Aqui se refere ao templo. Somos santuários de Deus. Uma vez que a igreja é gente, como deve ser o relacionamento entre os irmãos em Cristo? Pare, irmão. Pense. Reflita sobre essas questões, sobre essas indagações que a revista, diante dessa lição, nos traz. Cristo é o alicerce, o fundamento sobre ele. Cristo é o alicerce, o fundamento, Sobre ele devemos erguer construções adequadas. Como estão as obras das nossas mãos? Como estão as obras da sua mão, das suas mãos, das minhas mãos, das nossas mãos, como igreja? Como está, querido, aí a obra que você está fazendo? Amados irmãos, já terminando, você e eu precisamos ser igreja. Nós precisamos continuar sendo a igreja fundamentada em Cristo Jesus. E por sermos igreja fundamentada em Cristo Jesus, essa igreja que somos nós precisa estar sempre aberta. Ainda que diante de perseguições, ainda que diante de pandemias, ainda que diante de questões difíceis, uma separação, a partida de um ente querido, um problema com seu filho nas drogas, alguém que você está orando e ainda não aceitou a Jesus Cristo. A verdade, querido, é que precisamos continuar sendo igrejas abertas à obra, à esperança, à coragem, não só para nós, mas também levarmos essa esperança a outros irmãos. Ainda que diante, querido, dos templos fechados, como nesse tempo está sendo preciso estar. A obra do Senhor não para. A igreja não fecha, porque a obra não pode parar. Amém, queridos? Eu quero orar com os irmãos, de antemão agradecer a coordenação da Escola Bíblica Dominical pelo convite, que o Senhor possa estar nos abençoando e fazendo com que a gente possa colocar esses ensinamentos em prática para abençoarmos e sermos abençoados. Oremos. Querido Deus eterno Pai, graças nós te damos pela oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais da sua palavra. Que esses ensinamentos nós possamos colocar em prática na nossa vida cotidiana para abençoarmos aqueles que nos são próximos e para também sermos abençoados. Assim, Pai, nós pedimos ao Senhor por aqueles que não têm o mesmo privilégio que nós, as mesmas oportunidades, que estão enfermos, num leito de hospital, ou se recuperando em suas casas, ou que talvez tenham perdido o seu emprego. Seja o Senhor, Pai, confortando e consolando e fortalecendo, fortificando essas igrejas do Senhor Jesus, esses irmãos preciosíssimos e queridos. Assim, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Que o Senhor possa estar nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos dando uma caminhada de paz e de esperança em tempo de quarentena. Certo, de que a igreja do Senhor nunca fecha.
porque igreja é gente. Gente que pensa, gente que chora, gente que ora, gente que clama, gente que ama, gente que tem sentimento. E não templo, que é construído por areia, por pedra e por cimento, mas que também tem o seu valor, tem a sua importância, para que a Igreja do Senhor possa estar junto ou junta no templo, congregando, adorando, louvando, glorificando o nome do Senhor. Então, que Deus nos abençoe. Amém, amém? Obrigado, queridos.